A taxa de desemprego entre a população que está entrando no mercado de trabalho de 18 a 24 anos foi de 24,1% no primeiro trimestre de 2016. É mais que o dobro da taxa geral de desemprego para o período divulgado no final do mês passado, que foi de 10,9%. Uma das explicações para esse fenômeno é que, segundo o IPEA, os jovens estão dando preferência por continuar estudando antes de entrar no mercado de trabalho. Mas mesmo atrasando o ingresso, eles continuam sendo atingidos pelo desemprego. Tá muito difícil, não só na minha área, mas em todas as áreas, assim. Eu já pesquisei muita coisa e é muito difícil arrumar um emprego. Estou vendo, na verdade, os jovens indo para outros campos fora da área de formação deles. Eu acho que o mercado está um pouco saturado e acho que a crise influencia porque diminui a opção de emprego. Na verdade, agora só a graduação não é mais o suficiente para você garantir uma boa posição no trabalho. Você tem que agora ir para o mestrado, especialização. Eu busco pelo Enem ou então por cursos mesmo, que eu estou procurando assim no centro da cidade e outros lugares também. É melhor você ir melhorando, se qualificando. E o país enfrenta a pior recessão em quase 90 anos, com previsão de queda de mais de 7% do PIB nacional entre 2015 e 2016. E a falta de bagagem profissional é um dos fatores a empurrar todo jovem para o desemprego durante crises. Eles são menos produtivos por ter menos experiência e acabam custando menos para a empresa dispensar. Um profissional mais maduro tem ao seu favor o fato de saber lidar com o mercado em convulsão. Ele já viveu crises antes. Para conversar com a gente aqui no estúdio sobre esse tsunami enfrentado pelos jovens, é o Elvio Tadeu Cury Prazeres, professor da PUC Minas e escritor de diversos livros sobre administração e negócios. Professor Elvio, muito obrigada pela sua presença aqui no Novos Tempos. Eu que agradeço. Para começar, eu queria te perguntar se a falta de bagagem profissional é a explicação para esse alto índice de desemprego entre jovens. É uma das causas. Hoje o mercado é muito seletivo. Como todos sabem, é muito competitivo. Mas nesse tsunami, alguns vão sucumbir, mas a maioria, e aí é que está a esperança para todos, vai conseguir ter um emprego. Por quê? Porque as oportunidades são muito grandes. O acesso à educação hoje está universalizado. E isso representa um grande trunfo para o jovem hoje. Agora, professor Elvio, também quero expressar minha alegria de recebê-lo aqui no nosso programa. Nós somos colegas aqui na PUC Minas. Isso. E para dar continuidade a essa conversa, nós já fomos jovens há algum tempo, o ingresso no mercado de trabalho, essa entrada, ela é sempre um desafio, tanto para o jovem como para a sociedade, não é verdade? Edivar, mais uma vez, obrigado pelo convite. É interessante porque, para falar de desemprego, nós temos que falar primeiro do emprego, que aí talvez comece um problema sério. O jovem quer um emprego. Para você entender bem essa questão, um aluno virou para mim e disse que precisava de um emprego. Eu perguntei para ele, mas qual área você quer? Ele falou, olha, eu quero qualquer coisa. Eu não posso ficar ouvir minha mãe reclamando de mim em casa. Né? Aí eu disse para ele, olha, nunca ninguém assinou uma carteira de trabalho como qualquer coisa. Você tem que ter um emprego, você tem que ter algo que você realize com sabedoria, com maestria e que te identifique. É a qualificação, né? Que é a qualificação. A clareza em que você é bom, né? Algumas coisas subjetivas, como vocação, com alguma habilidade que você tenha. Então, esse enfrentamento, mesmo hoje, né, numa situação de crise, é um desafio para o jovem, ele se encontrar num mercado restritivo, como eu disse anteriormente, mas que deve orientá-lo na construção de uma carreira. Agora, existem muitas empresas que às vezes não levam em consideração o ser jovem e já cobra às vezes 2, 3 anos de experiência. Mas é uma minoria, né, Elvio? É uma minoria, né? Empresas que contratam estagiários e exigem 1, 2 anos de experiência. Isso para atividades mais específicas. Existem empregos como de trainee, né, oportunidades como trainee, de estágio, que vão valorizar determinadas habilidades que estão no início. Basta o jovem saber identificar qual tipo de empresa ele quer trabalhar. Aí você começou a falar de coisas que me lembram as políticas públicas. Se a gente pensar em termos de Brasil, Elvio, quais são as principais políticas públicas voltadas para
o jovem e que tem ajudado nesse ingresso no mercado de trabalho? Olha, talvez o primeiro aspecto que esteja ligado mesmo ao que eu faço é o desenvolvimento de alguma atividade empreendedora. Dentro das universidades, atividades não curriculares, né, eletivas, onde o jovem vai poder prestar algum serviço à comunidade. E aí, nesse serviço à comunidade, ele é visto por uma empresa, né? Volto a dizer, essa habilidade, essa vocação que ele tem em alguma prestação de serviço, leva esse jovem a ser visto, né? Ser identificado pela empresa. Professora Elvia Edivar, muitas pessoas comentaram nas nossas redes sociais o tema do nosso programa. Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, vou pedir para vocês darem uma olhadinha aqui no nosso telão e ver o comentário dos internautas. Primeiro comentário: Olimpíadas abafaram um dado preocupante. 11,3 milhões de desempregados. Em 2014, eram 6,4 milhões. Segundo comentário, dezenas de jovens sofrem com desemprego em nossa cidade, muitas vezes por falta de qualificação profissional. Terceiro e último, é preciso que esses jovens comecem a compreender o significado de empreendedorismo, pois eles vão ser impactados pelo vazio do desemprego. Queria aproveitar esse último comentário e saber se realmente o empreendedorismo é um caminho para o jovem, para sair do desemprego, é um caminho a ser seguido. Olha, nós estamos vivendo hoje uma mudança de paradigma, que é um mundo que se baseava em insumos baratos de energia, ou seja, mão de obra. Mão de obra por quê? Porque precisa da mão para trabalhar. E se transformando num mundo onde se desenvolvem atividades baseadas em informação. E aí nós estamos falando da mudança da mão de obra para a cabeça, para o conhecimento. Haverá desemprego sempre, mas haverá cada vez mais oportunidades dos jovens utilizarem o seu conhecimento. Para fazer o quê? Para fazer coisas que os outros fazem ainda em muito pouca intensidade. Por exemplo, as atividades que mais crescem são aquelas ligadas a serviços, home office, trabalho de freelancer, cuidadores de idosos, jardins verticais. Então, aqueles jovens que se comprometem com alguma atividade de prestação de serviço e com algum grau de criatividade e inovação, vão abrir mais portas do que os outros. Agora, Elvio, e essas discussões sobre uma reformulação do ensino médio e, sobretudo, na direção de investir mais no ensino profissionalizante? Isso é uma saída para o Brasil, pensando nessa perspectiva que você colocou, que cada vez mais vamos ter oportunidades na medida em que qualificarmos o nosso conhecimento. Você acha que o ensino médio ele já garantiria essa capacitação, ou seria apenas um estágio, uma passagem? Vamos dizer, quando eu era jovem, tinha lá o ensino técnico, que é o curso técnico profissionalizante. Nós temos que melhorar, sim, o ensino médio. Dar mais instrumentos para o jovem se encontrar a partir dos 15, 16 até dos 18 anos. E ele, ao optar por uma universidade, estar mais preparado, direcionado para aquela atividade que ele deseja. Olha, se o mundo está mudando, se o jovem tem uma internet com celular no seu bolso, o ensino deve ser reformulado no sentido de aproveitar mais esses recursos tecnológicos e essa potencialidade que o jovem tem, que essa geração moderna tem. Agora, esses jovens que estão conectados, eles estão tendo, talvez assim, mais acesso a essas oportunidades de se apropriar dessas tecnologias, colocar a serviço da sua capacitação. Agora, nós temos dados assim que tem nos assustado muito. Hoje de manhã eu estava lendo o relatório da organização, estava até comentando com você nos bastidores, da Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Fala de dados assim assustadores, né? 1 a cada 5 jovens da América Latina não só não tem emprego, mas também não estuda e nem recebe acesso a capacitações, somando a um número de 30 milhões na América Latina nessa situação. Quer dizer, a situação do Brasil e da América Latina comprometem nesse sentido, se a gente não se preocupar, um futuro melhor para todos, não é verdade? Olha, as mudanças que ocorrem no mundo são sempre evolutivas. A geração atual é que vale. E o que caracteriza essa geração atual? Uma facilidade de acesso à informação, uma inserção numa mídia, numa mídia social, conectado constantemente, 24 horas por dia. Ora, e aí? O jovem está preparado para enfrentar o mercado de trabalho tendo tanta informação?
Ou existe aí um fantasma de eu tenho tanta informação ao ponto das coisas ficarem tão fáceis que elas vão acontecer? Ao contrário, hoje o mercado, como eu disse, é muito seletivo. E esse jovem, às vezes, que está em casa, que não estuda, que não tem trabalho, pode ter se acostumado em determinado momento a ter as coisas à sua mão. Ora, e ele não está aproveitando dessa revolução, dessa evolução, dessas mudanças. Gente, infelizmente eu vou ter que interromper a nossa conversa para a gente ir para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais novos tempos, conversa sobre o alto índice de desemprego entre jovens. Não saia daí. O Novos Tempos sobre alto índice de desemprego entre jovens está de volta. E de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o número de jovens desempregados no mundo vai aumentar este ano, chegando a 71 milhões de pessoas. Com tantos jovens precisando de emprego e poucas vagas, é preciso se diferenciar no mercado para ser contratado. Mas será que existe receita para isso? Andresa se formou na turma de História do meio deste ano. Como indicado pelos especialistas, desde o começo da graduação ela se dedicou a projetos de pesquisa, estágios e cursos extracurriculares. Enquanto eu fazia o curso, eu fazia disciplinas aqui na Fafiche, fiz vários outros cursos complementares, tudo que eu pudesse estar envolvido no curso eu me envolvia, porque eu realmente sempre fui muito apaixonada pela área. A partir do momento que ele se forma, a empresa não quer contratar mais um estagiário para ser formado, ela quer contratar um profissional pronto. Então é muito importante durante a graduação, mesmo ele tendo curso de inglês, mesmo ele tendo outras qualificações acadêmicas, ele ter tido experiência profissional, seja como estágio, seja com alguma coisa realmente na área que ele quer seguir. Mas as experiências não foram bastante na hora de conseguir um emprego. Você vai assim nas escolas, você não encontra designação, você não encontra aula. Escola particular também, você só entra com indicação, é uma coisa assim, é muito complicado. Andresa não é a única nessa situação. A taxa de desemprego entre os mais jovens é bem desanimadora. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de jovens até 25 anos desocupados subiu de 8% em 2015 para 13% em 2016. A gente vem de um período difícil de retração da economia. E isso, sem dúvida nenhuma, impacta na geração de empregos, né? Consequentemente, o desemprego aumenta e os jovens são muito prejudicados nesse sentido. Aquelas pessoas que ainda não têm uma grande vivência profissional ou que ainda não desenvolveu algumas habilidades comportamentais voltadas para o ambiente profissional, eles sentem mais essa dificuldade de colocação. Para vencer a crise e tentar uma chance no mercado, a historiadora recém-formada investiu tempo e criatividade. Eu fui literalmente de empresa em empresa levar currículo, porque algumas empresas a gente manda para o RH, para o e-mail do RH, mas tipo, cai lá no banco de talentos e morre no banco de talentos. Então eu ia nas empresas, conversava com os supervisores, com os gestores, entregava currículo na mão das pessoas. Eu fiz a publicação do Facebook para poder divulgar mesmo, mas não que eu tinha esperança de que eu fosse efetivamente conseguir alguma coisa, mas eu queria mais me divulgar mesmo, divulgar meu currículo, para que as pessoas me conhecessem, porque às vezes não tinha um emprego, mas podia me oferecer algum freelancer, algum trabalho à parte, alguma prestação de serviço, isso para mim já era interessante. E por fim, eu investi muito no LinkedIn também. E através do uso das redes sociais que ela conseguiu um serviço freelancer. É uma carteira assinada, não é nada fixo, mas eu presto serviços constantemente para eles. E isso, além de me ajudar financeiramente, profissionalmente, também me abriu outras portas. Porque como eu viajo agora para trabalhar, eu conheço outras pessoas, então isso vai só... É meio que uma bola de neve, né? Professor, eu queria saber se existe uma receita para o jovem se destacar, entre outros, a uma vaga de emprego. Receita não tem não, mas existem grandes orientações e que servem para todos nós, jovens e jovens velhos. Primeiro, o mundo está caminhando para valorizar aquilo que é escasso. E o que é escasso hoje? Felicidade. Jovens felizes sempre estarão bem empregados. Esse é número 1, é a orientação número 1. Se você é feliz, não precisa se preocupar. Segundo, habilidade conceitual. O que é habilidade conceitual? É você saber português, matemática, ter conhecimentos gerais.
Se você opta por um curso superior, ser o melhor aluno, aproveitar tudo que a escola te oferece. E terceiro, tão importante quanto, é que por menos experiência que você tenha, você deve mostrar aquilo que já sabe e ter uma grande vontade de aprender. A aprendizagem, habilidade conceitual e felicidade, transpirar felicidade por todos os poros, é a grande orientação. Então, Elvio, eu gostei muito dessa sua reflexão, que você orientaria o indivíduo, né, a pessoa. Claro. Então, cada um aí encontraria uma perspectiva para você nortear a sua vida e correr atrás. Essa menina é um exemplo vivo, né, da entrevistada, historiadora aí, que corre atrás das oportunidades e tal. Não fica esperando, né? Agora, eu gosto também de pensar do ponto de vista da sociedade. Somos indivíduo e sociedade, né? Quer dizer, é possível a gente avaliar em que medida a nossa sociedade, os nossos governantes estão preocupados, de fato, com criar oportunidades e capacitação para todos? Que no início, parece, da sua apresentação, você disse que o acesso ao ensino, ele no nosso país, ele já se universalizou. Já se universalizou. E olha, existe essa preocupação, sim, e já está posta. Isso porque nós temos um país para construir. Nosso país, em todas as áreas, precisa se desenvolver. É diferente lá dos países do primeiro mundo, onde as coisas estão prontas. Nós não. Nós temos que criar um país. E tanto a classe política quanto a sociedade, no modo geral, acredita no jovem, confia no jovem, mesmo porque ele é a semente desse desenvolvimento. Por isso que o desemprego entre os jovens preocupa mais, machuca mais do que entre os adultos, né, e os mais velhos. Porque o jovem é que guarda a semente da esperança mesmo, sem querer ser utópico. Mas é ele que vai construir o país. E é o país que nós precisamos. Mas com esses dados, fica alguma coisa latejando como pensador na minha cabeça, que é o seguinte: é possível a gente imaginar um pacto social, uma realidade social que caiba a todos? Ou vai ter sempre a massa sobrante? Quer dizer, vai ser sempre o desemprego, vai rondar, vai graçar a vida de uma porcentagem da juventude? Ainda que a gente universalize as oportunidades, ou a gente tem que estar atentos diariamente para construir a sociedade pautada na justiça, na inclusão? Se nós nos orientarmos pelas regras atuais, pode parecer que não, que muitos ficarão à margem desse desenvolvimento. Mas repara, essas regras vão mudar também. Que regras que são essas? A distribuição da riqueza, as relações de trabalho, as oportunidades de negócio, isso necessariamente vai mudar. Nós estamos falando já em um outro capitalismo, uma economia colaborativa. Olha o Uber, olha a quantidade de serviços online que existe, olha a quantidade de pessoas trabalhando em casa. Então, nas regras atuais, muitos ficarão à parte, mas essas regras de negócio, as relações sociais, necessariamente vão mudar, já estão mudando. E aí as oportunidades vão aumentar. Nesse sentido, a gente seria pertinente aqui fazer uma distinção entre trabalho, emprego e negócios, assim, serviços? Claro, vamos pensar. Quando você fala em negócios, eu sou dono do poder, da capacidade de fazer as coisas, eu sou dono de um capital e vou investir esse capital num negócio próprio. É você ser empreendedor. Então, quando eu falo em freelancer, em home office, é esse profissional, esse jovem que descobriu o seu talento para desenvolver as suas atividades por conta própria, né? E aí, emprego, trabalho, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar que o emprego de carteira assinada está em crise, mas o trabalho não. É exatamente isso. Nós temos que construir um país. Faz uma coisa, descobre aquilo que você sabe, que você faz mais ou menos que seja, investe. Seja como cozinheiro, seja como enfermeiro, seja como cuidador de idoso, mas investe pesadamente, trabalhe muito e certamente você vai conquistar o seu lugar. E nós, conversando aqui no início, antes de começarmos essa entrevista, nós falávamos de experiências de outros países, né? Por exemplo, a gente falava da experiência da Holanda, de diminuir um pouco o turno de trabalho,
o número de horas de trabalho para ter mais de um turno e ter mais gente com oportunidade de trabalho. Falamos da experiência da Suécia, né, de o mesmo emprego ser dividido por mais de uma pessoa. Você conhece experiências assim, Elvio? Acha que o Brasil também é criativo nessas experiências? Conheço, estive nesses países recentemente e eu vi lá, é um país pronto que já oferece principalmente segurança para as pessoas trabalharem. Então eles têm educação de qualidade, eles têm saúde de qualidade, infraestrutura que dá certo conforto para eles desenvolverem suas tarefas. Isso sobra tempo para eles investirem também na sua carreira. Então eles vão estudar mais, eles vão ter uma cultura mais desenvolvida. O Brasil pode chegar lá, é aí a questão. Hoje a distância é muito grande, mas é esse país que nós temos possibilidade de desenvolver, de construir, para chegar no modelo da Suécia. Agora, nós que trabalhamos dentro de um contexto urbano de grandes centros, como aqui é Belo Horizonte, a gente vê hoje muitos jovens assumindo cada vez mais assim, o ser sujeito da sua própria história. A gente está vendo aí uma grande parcela de jovens ocupando escolas, querendo um Brasil diferente, mais justo. Você que trabalha também com jovens, você está mais otimista em relação ao futuro ou essas questões outras faz a gente ficar mais assim, com o pé no chão e mais reservado de que futuro sombrio nos aguarda? A crise precede a revolução. Não tem revolução sem crise. E nós estamos exatamente isso. Nós passamos por um momento político turbulento, nós estamos num momento econômico, apesar de em recuperação, mas turbulento, nós estamos em crise. E é a crise que gera as grandes revoluções. Então, jovens, por qualquer motivo, né, obviamente esses motivos são justos, ocupando escolas, ocupando praças, forjam um novo profissional do futuro. São esses profissionais que, educadamente ocupando esses lugares, vão ser os gerentes de empresas, vão ser os médicos, os engenheiros, com certeza. Eu acredito piamente nisso. Elvio, muito obrigado por sua presença aqui enriquecendo novos tempos. Eu é que agradeço. Seria miopia pensarmos que o desemprego dos jovens é apenas problema deles. As juventudes fazem parte do presente e do futuro de qualquer sociedade. Além disso, cada jovem está inserido em uma família, estabelece relações sociais e carrega consigo os mesmos desejos de inclusão, felicidade e realização de qualquer pessoa humana. Cabe, portanto, a toda a sociedade pensar e criar, corresponsavelmente, políticas públicas de inclusão social e de inserção no mercado de trabalho. Cabe a nós todos enfrentarmos juntos o desafio da construção de uma sociedade com senso de coletividade, pautada pela justiça social, pelo cuidado com a igualdade cidadã, pela garantia do acesso de todos a uma educação de qualidade e capacitação profissional. Sem isso, continuaremos a invisibilizar o drama dos excluídos do sistema. Bom, por hoje é só, fiquem com Deus e até o próximo Novos Tempos. Ana Carolina. O Novos Tempos é uma parceria da PUC-TV Minas e o Ânima, Sistema Avançado de Formação da PUC Minas. A gente volta na semana que vem. Até lá!